que acontecerá já na semana que vem, né? Já estará liberada aí no sistema a partir da semana que vem. Eu já postei na aba Atividades dentro do EAD o trabalho que é para fazer. Façam um trabalho, salvem em Word, depois mandem um arquivo em anexo. Como você anexa um e-mail, anexa lá. O prazo final é até o último dia da prova, né? Vocês têm a semana inteira para fazer, façam a prova, façam o trabalho, me mande. O trabalho vale até 4 pontos, mais o trabalho da prova, sem problema, e assim vamos seguindo o nosso conteúdo. Né? Só 4 pessoas, 1, 2, 3, 4, além comigo 5, né? Mas eu vou começar a aula mesmo assim. Pessoal, vejam bem, nós vamos fazer uma pequena revisão das questões que eu quero que vocês estudem. Eu quero que vocês estudem crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. Vai cair em mais de uma questão. Vamos lembrar deles, né? Primeiro, 209, impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, né? A cerimônia funerária é todo ato ritualístico que se destina a prestar as últimas homenagens à memória do falecido, né? A cerimônia funerária pode ir desde o momento do início do velório até o momento do cortejo, passando pelo enterro, né? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, nesse caso aqui, a memória do morto, né? Porque o crime é contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. E os verbos são impedir ou perturbar. O tipo fala enterro ou cerimônia funerária. Então, qualquer ato ritualístico que se insira dentro do enterro ou cerimônia funerária, né? Pode ser considerado crime. Lembrem-se vocês que ele é punido com detenção, violação de sepultura é punido com reclusão e destruição ou subtração, vilipêndio a cadáver, né, do 200, destruição ou subtração de cadáver é reclusão e vilipêndio a cadáver é detenção, né? Normalmente, o vilipêndio, a destruição de cadáver do 211 é exaurimento, né? Normalmente dentro do iter criminis, né? Cogitação, preparação, consumação, execução é a última etapa, ou seja, o exaurimento. O vilipêndio a cadáver e a destruição de cadáver, muitas vezes, ele vem como consequência posterior do crime, tá? Mas nem sempre, às vezes a pessoa pode praticar só a corrupção de cadáver ou destruição de cadáver de forma independente, por exemplo, ela é chamada depois para ocultar, mas ela não participou do homicídio. Mas, normalmente, quem pratica o homicídio, se quer destruir ou ocultar, também oculta, e o homicídio, nesse caso aí, vai ser considerado qualificado, né, dependendo da situação, certo? Então, vai cair 209, 210, 211, 212, uma questão referente a esses tipos penais, né? Vejam bem, vocês, com relação, gente, à questão do vilipêndio a cadáver, vocês se lembram daquele... Opa, caiu o celular aqui. Vocês se lembram daquele cantor famoso de música, era goiano, né? Que faleceu num acidente na estrada, né? Como é que ele se chamava, gente? Eu tô fazendo um esforço aqui para tentar lembrar o nome dele. Cristiano Araújo. Exatamente, Cristiano Araújo. Vocês se lembram que as pessoas que estavam lá no departamento não era nem autópsia, era preparando o cadáver do falecido para que ele fosse ao velório. Algumas pessoas filmaram, inclusive o corpo sendo aberto, e jogaram essa filmagem no WhatsApp. Essas pessoas, elas responderam por vilipêndio a cadáver, tá? O Ministério Público de Goiás denunciou essas pessoas por vilipêndio a cadáver, as que estavam ali na sala no momento, porque vilipendiar é tornar vil, tornar desprezível, desprezar a memória do morto. Como eu disse para vocês, lembrem-se, morto não tem personalidade jurídica, né? Lá no direito civil você tem um conceito que ele é plenamente aplicável também para o direito penal. Né? A personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida e se finda no momento em que a pessoa morre. Depois da morte, ou seja, cessadas as atividades neuroencefálicas, a pessoa ela pode se tornar objeto material de crime. Qual crime? Vilipêndio a cadáver, destruição de cadáver e por aí afora. Então, naquele caso, o famoso e falecido cantor Cristiano Araújo, ele não foi vítima de crime, ele foi objeto material de crime, pois a conduta recaiu sobre o corpo morto, entendeu? Deu muita polêmica nessa época, muita gente ficou indignada, nós também ficamos indignados, porque sabemos que é uma conduta que é repugnante, né? Nós devemos respeitar a memória do morto, principalmente em razão do sofrimento
para que as pessoas vivam, que são os parentes, façam, né? Vai cair também mais uma questão, né, envolvendo crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos, tá? Né? Sentimento religioso e respeito aos mortos. Também no que se refere ao sentimento religioso, lembrem-se, o Estado brasileiro é laico, né? Sendo o Estado brasileiro laico, ele não é afiliado a nenhum tipo de religião, mas ele deve proteger a todas. Por isso que o tipo penal fala crimes contra o sentimento religioso, né, na modalidade de impedir qualquer cerimônia, culto religioso ou perturbar qualquer ato a ele relativo, né? Sujeito ativo, qualquer pessoa; sujeito passivo, ou sentimento religioso considerado como um todo, genericamente considerado. Beleza? Agora, gente, um capítulo que vai cair bastante, vai cair algumas questões que eu fiz questão de colocar: crimes contra a organização do trabalho. Eu arrumei um apoio aqui para o meu celular, mas toda hora ele está caindo, né? Então, crimes contra a organização do trabalho. Por falar em trabalho, na tarefa, para não ficar redundante, né? Na tarefa que eu passei para vocês, eu coloquei lá crimes contra a organização do trabalho, né? Para você dissertar sobre bem jurídico penalmente tutelado. Eu já expliquei aqui para vocês que é a organização do trabalho como um todo, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo qualquer pessoa também que esteja relacionada a crime contra a organização do trabalho, né? Então, esses artigos aqui, do 197 até o artigo 207 e parágrafos, né? Também vai ser bastante abordado. Eu gostaria que vocês estudassem ele com bastante profundidade, né? Crimes contra a organização do trabalho, vai cair uma, duas, três, quatro. Assim, eu presumo que vai cair, né? Porque vocês sabem que eu coloco 20 questões na plataforma. A plataforma randomiza, né? Randomizar é escolher aleatoriamente e joga 10 para vocês. Então, assim, pode ser que a plataforma randomize 10 e das 10, 8 seja a organização do trabalho. Ou 8 sejam o sentimento religioso, respeito aos mortos. Ou alguma coisa também contra a questão de crimes contra a dignidade sexual também, tá? Mas eu coloquei poucas questões dessa, né? Agora, um crime também bastante interessante, né, que eu coloquei uma questão, não coloquei duas, violação de direitos autorais. Vejam bem vocês, violação de direitos autorais. Gente, presta atenção, agora vamos lá. Direito autoral é propriedade? Hein, gente? Hein, Vitor? Fala para mim, direito autoral é propriedade? Direito autoral é coisa, móvel ou imóvel? Hein, gente? Se você não quiser responder no áudio, responde no chat que eu estou lendo aqui. Direito autoral é coisa móvel ou é coisa imóvel? O que vocês acham? Hein, gente? Direito autoral é patrimônio? O direito autoral tem fruição, de fruir, né? De adquirir, de obter para si. Econômica? Gente, o áudio não está chegando aí, não? Vocês não estão me dando nenhum retorno? Direito autoral tem fruição econômica? O que vocês acham? Eu posso oferir rendas de direitos autorais? Vejam bem vocês. Gente, me dá um retorno aqui, eu estou na dúvida. O áudio está chegando. Oi, dá para ouvir. Dá para ouvir? Uhum. Tá ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Né? Faz Não? um joinha aí na tela para mim, vocês estão ouvindo bem? Gente, é o seguinte. É, Beleza. Então vejam bem vocês. Os direitos autorais são patrimônio imaterial inerente à criatividade humana. Os direitos autorais são um patrimônio. Autores antigos falam assim: patrimônio referente à espiritualidade humana. Não espiritualidade no sentido metafísico, não. Espiritualidade no sentido do ser humano ser capaz de transcender a sua própria individualidade com a existência intelectual. Olha que bonito, né? O Nelson Hungria que falava isso. Muito bonitas as palavras dele. Então, o direito autoral, o direito da fruição de todas as potencialidades intelectuais é possível, né? O registro de direito autoral, gente, é feito aonde? Vocês lembram que eu falei para vocês, né? O registro dos direitos autorais é feito na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é uma das autarquias mais antigas do Brasil. Ela foi fundada por Dom João VI, quando ele chegou de Portugal. Antes era feito tudo na Torre do Tombo, em Portugal.
desde que o Brasil é império. A Biblioteca Nacional, acho que ela é mais antiga que o Congresso Nacional. Tá? Vocês sabem que o Rio de Janeiro foi capital do Brasil, né? Então, você faz a submissão da proteção do seu direito autoral lá na biblioteca, eles têm até 180 dias para te dar um certificado, eles te dão um certificado, eles fazem uma comparação dos outros direitos autorais já registrados para ver se não está tendo conflito e te dão um certificado. Aquele certificado ele é protegido, inclusive, internacionalmente, né? Na lei de proteção, com os tratados internacionais de proteção de registro de direitos autorais. Então, vejam bem, a violação é qualquer direito de autor e que lhe são conexos. Você tem a violação qualificada aqui do parágrafo 1º, né? Que é reprodução total com intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer processo e qualquer obra de intérprete, o executante ou autor sem a autorização deste, né? Porque tem a fruição. Se houver autorização, essa autorização pode até ser negociada, né? Imaginem quanto custa aí os direitos autorais de uma música do Roberto Carlos, custa caro, né? Pode ser negociada, né? E você tem aqui o parágrafo 2º, que é outra forma de qualificadora, não só a segundo, mas como o terceiro, que pode ir até de 2 a 4 anos, que é a distribuição indevida de direitos autorais em massa. E, por fim, né, algo que eu falei para vocês, que só existe na nossa legislação, só existe no Brasil, a cópia individual para uso privado do copista e sem intuito de lucro não será considerada crime. Então, se você faz uma cópia de um livro, uma cópia de um CD, uma cópia de um filme, só para você, é considerado crime. Entenderam, gente? Então, violação de direitos autorais pode também ser cobrado no concurso, na nossa prova, né? Espero que vocês estejam bem atentos aí para todas essas questões, gente. Eu pus todas, mas para vocês vai ser randomizado 10. A Ana Maria Almeida disse o seguinte: professor, está rolando um MP contra isso. Direito autoral do músico, dos músicos e tal. Gente, aqui é onde eu tô, tá dando interferência, porque eu tô longe do roteador. Deixa eu passar para mais perto do roteador. Espera aí, eu vou andando aqui, vou levar o computador comigo. Então, gente, aqui eu tô do lado do roteador, vai ficar melhor. Aqui vai ficar melhor porque eu tô do lado. Então, vejam bem vocês que essa questão de violação de direito autoral vai ser cobrada. Voltando na pergunta da Ana Maria, está rolando o MP contra isso, direito autoral dos músicos e tal. Ana Maria, pelo que eu vi que está acontecendo é o seguinte: os músicos, eles recebem hoje os direitos autorais da execução das músicas. Essa questão aqui é muito interessante, porque aquela fase antiga de venda de CD, de venda de DVD, de venda de disco de vinil, tá? Vocês não pegaram a fase do disco. Tem uma coleção de discos aqui em casa muito grande que eu ainda gosto, mas essa fase acabou, né? Naquela época era fácil de você recolher os valores devidos aos artistas, porque a gravadora fazia, o artista fazia um contrato, ele tinha, sei lá, 20% dos direitos autorais, 20% do valor de cada disco era dele. Então os caras ficavam bilionários, várias vezes bilionários. Imagina aí quanto que o Amado Batista não ganhou, né? Vendeu muito disco, quanto que o Roberto Carlos não ganhou. Hoje isso acabou, ninguém mais compra CD, ninguém mais compra disco. Qual que é o problema aí dos músicos? Eles estão com as músicas que são produzidas sendo distribuídas por plataforma e por execução pública, em rádios, né, por aí afora. Quando é execução pública, a rádio, a televisão, ela paga uma taxa que chama taxa do ECAD. O ECAD é uma autarquia federal que fica responsável por recolher os valores de direitos autorais e repassar para os artistas de acordo com a proporção de requisição para a veiculação. Se uma rádio veicula a música de um artista, ela paga ECAD. Se você faz uma festa e coloca música, você tem que pagar uma taxa de ECAD. E a fiscalização do ECAD vai. O que os artistas estão falando? Que a taxa do ECAD está baixa. Eles estão querendo aumentar essa taxa do ECAD. E também estão querendo regulamentar a questão dos direitos autorais quando a música é distribuída mediante plataforma de streaming, porque é uma modalidade nova, o artista não tem essa possibilidade de controle. Mas isso aí é uma questão civil, tá, gente? Porque na violação de direito autoral não se envolve também só ou somente música ou filme, é tudo. É livro, né? Mas com relação aos livros tem a questão dos e-books, né? O pessoal está pirateando e-book demais.
Então, a informação digital mudou totalmente a configuração desse artigo. O NUT fala que ele precisa de uma reforma. O NUT faz essa crítica, né? O artigo 184 mudou a sua configuração por causa da sociedade eletrônica de informação. Igual os crimes sexuais também tiveram muitas reformas por causa da internet, né? Antigamente você não falava em exposição sexual da imagem da pessoa como crime, e agora desde 2018 você tem o crime, justamente por causa do WhatsApp. Antigamente você nem imaginava isso, isso não tinha nem polêmica, hoje tem demais, né? Mas falando nisso, gente, o último tópico que eu quero falar para vocês sobre a questão que pode realmente cair na prova, né? Eu coloquei algumas questões, gente. Quando eu falo que eu coloquei algumas questões, cuidado com a randomização, tá? Na randomização pode ser que ela caia ou não para vocês, mas tá lá, tá lá. Crimes contra a dignidade sexual, né? Só fazendo uma breve explanação e relembrando a questão que eu coloquei para vocês, a dignidade sexual é um afluente, é uma decorrência da dignidade da pessoa humana. Toda pessoa humana tem a dignidade sexual, não existem pessoas que estão excluídas da proteção da dignidade sexual, todas elas têm. E os crimes contra a dignidade sexual começam lá no artigo 213, né, tratando do estupro. O estupro hoje mudou a sua formatação, pode cair alguma questão, né? O estupro se caracteriza quando há violência ou grave ameaça. Vocês se lembram que a violência é chamada de vis corporalis, ou violência contra o corpo. Grave ameaça é o anúncio de mal injusto ou grave, que pode infundar, colocar, né, incutir na vítima fundado temor, né? Por exemplo, grave ameaça exercido com o emprego de uma faca. E o crime se caracteriza quando existe a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra a vítima, que pode ser qualquer pessoa. Né? Questão importante que eu coloquei também. É possível a tentativa no delito de estupro? Em tese teoricamente mas depois das reformas ela ficou de difícil caracterização, porque o estupro também é qualquer outro ato libidinoso. Né? Então, vejam bem vocês que a partir dessas reformas a tentativa, embora possível, tecnicamente ficou de difícil caracterização. Não sei se vocês se lembram, mas o exemplo que eu coloquei de tentativa que a doutrina coloca é um indivíduo que leva a vítima para um local ermo e lá estando, no momento que vai retirar a roupa dessa vítima, é impedido pela polícia e vai retirar com o objetivo de estuprá-la, aí você tem uma tentativa de estupro, né? Atentado violento ao pudor que existia não existe mais, quer dizer que houve abolitio criminis com relação ao atentado violento ao pudor? Não, não houve. O que houve com relação ao atentado violento ao pudor foi uma modificação legislativa. A antiga redação do delito agora faz parte da redação do estupro e houve uma continuidade normativa. Ele simplesmente, o Congresso Nacional simplesmente aumentou a redação do estupro, expandiu a redação do estupro, ampliou e tirou o que era atentado violento ao pudor do circuito jurídico, né? Não existe mais a redação normativa. Não quer dizer que não continue crime, porque há uma continuidade dentro da redação do artigo 213. Tá? Violação sexual mediante fraude, também coloquei uma questão, né? Pode cair para vocês. Gente, o que é fraude? Fraude é uma forma de você induzir a vítima em erro. Fraude é uma falsa percepção da realidade. Aonde existe a fraude? Nos delitos penais, dentro do Código Penal. Por exemplo, você tem fraude no furto mediante fraude, você tem fraude no estelionato e você tem fraude na violação sexual mediante fraude. Tá? O conceito de fraude é o mesmo. Né? Fraude é uma forma de engano, de engodo, de má-fé. Só muda o bem jurídico penalmente tutelado. No estelionato e no furto mediante fraude é crime contra o patrimônio. Na violação sexual mediante fraude é crime contra a liberdade sexual. Deixa eu perguntar para vocês, promessa frustrada de casamento, exemplo que a doutrina coloca, né? Promessa, vamos ver quem vai lembrar. Promessa frustrada de casamento, onde o indivíduo, isso se chama, gente, síndrome de Dom Juan. Dom Juan, né? Você já ouviu falar no Dom Juan. Síndrome de Dom Juan, o galanteador. Promessa frustrada de casamento. O indivíduo promete casamento. Antes do casamento, a vítima, estando enganada e apaixonada,
tem com o apaixonado, né? Tanto faz, pode acontecer, porque hoje a vítima é qualquer pessoa, tem com a vítima relações de natureza sexual e depois que ele obtém a sua vantagem sexual, ele retrocede no casamento. Eu pergunto, isso é violação sexual mediante fraude hoje para a doutrina, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Eu queria uma resposta de vocês. Me deem a resposta no áudio ou me deem a resposta escrita aqui no chat que eu vou responder para vocês. Vocês acham que a promessa frustrada de casamento e onde, através dessa promessa, o agente tem enganando-se, supostamente enganando-se a vítima, violação sexual mediante fraude? Ana Maria, você acha que é violação sexual mediante fraude? A promessa frustrada de casamento, onde o indivíduo obtém vantagem indevida? Você colocou que sim, né? O Vitor, não. Não, só cabe indenização por esponsais rompidos. Muito bem, Maria Fernanda. Você lembrou bem, eu chutei. Gente, não é, cuidado. Era crime de sedução. Isso era um crime. Estava lá no artigo 216, se eu não me engano. O 216 foi revogado, agora existe o 216A. Mas era crime de sedução, né? Hoje o crime de sedução foi revogado, porque entendeu-se que ele não era mais compatível com a nossa sociedade, só que ele não migrou para violação sexual mediante fraude, não, viu, gente? Ele continua revogado, então só cabe indenização por esponsais rompidos quando houve uma promessa com prejuízo para a vítima, tá? Quando houve, porque senão vai tudo parar hoje na justiça criminal, indenização por esponsal rompido. Só quando houve um prejuízo para a vítima, muitas vezes prejuízo com festa, esse tipo de coisa. Porque um rompimento de noivado é um fato natural da vida, né? Não pode terminar sempre nos tribunais, só quando você tem um fato concreto. E para a gente terminar essa revisão, gente, o crime mais grave que está dentro do capítulo dos crimes contra a dignidade sexual é o estupro de vulnerável. Crime hediondo, tá? É um crime hediondo, a pena é cumprida em regime inicialmente fechado. As regras de progressão de crimes hediondos modificaram, né? Por falar nisso, gente, eu postei um vídeo que eu fiz, mais ou menos uns 30 minutos, só sobre as mudanças na lei dos crimes hediondos e as mudanças no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que modificou os critérios de progressão. Antigamente era fração, hoje não é fração, hoje é percentual. Eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo. Ele está postado na plataforma e além de estar postado na plataforma, eu também coloquei lá no meu canal. Não tem desculpa, né? Essa reforma é recentíssima, pipocando nos exames de OAB, pipocando nos concursos, e é importante, eu condensei mais ou menos 30 minutos o conteúdo dessas reformas, e você assista lendo a lei, você não vai esquecer. Então, no estupro de vulnerável, considera-se vulnerável no caput de um menor de 14 anos. Pelo 213, parágrafo 5º, essa vulnerabilidade é absoluta, ou seja, ela não admite prova em contrário. É uma vulnerabilidade que você não tem presunção em contrário, né? A única forma de defesa hoje que a jurisprudência vem razoavelmente aceitando é a teoria do erro de tipo, tá? Vem razoavelmente aceitando a teoria do erro de tipo, desde que seja fundada a dúvida e o indivíduo acredita que tenha tido uma relação com pessoa maior de 14, né? E daí justifica-se a dúvida. Se foi menor de 14, ele agiu sobre erro, pode ser absolvido, né? Porque o erro recai sobre a questão elementar do crime. A pessoa tem que ser notoriamente, no caso do erro, né? Ele tem que ser justificado pelas circunstâncias. Agora, a experiência sexual da vítima, a relação anterior da vítima com o agressor, ou até mesmo o consentimento da vítima, não se precisa dele, né? Porque nesse caso aí a questão é ter relação sexual com pessoa vulnerável. E o tipo penal diz quem são os vulneráveis: menores de 14 anos, né? Doentes mentais, ou pessoa que por qualquer maneira não pode oferecer resistência, né? A pena vai até 15 anos. Se for qualificado pelo resultado morte, a mesma pena do homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Com detalhe, esse não vai para o júri, né? Os outros vão para o júri e esse não vai. Então vejam bem vocês que você tem essas questões aí no estupro de vulnerável, né? Ou seja, o deficiente mental, a pessoa sob efeito de narcóticos, né? A pessoa sob efeito de drogas, a pessoa sob efeito de álcool, ela fica totalmente inebriada, incapaz de oferecer resistência. Tudo isso se caracteriza na condição
de estupro de vulnerável, classificando-se essa vulnerabilidade de natureza absoluta, ou seja, não se admite prova em contrário. Pessoal, basicamente, o conteúdo da prova é esse. Tá? O conteúdo da prova é esse. Foram bem as aulas, né, online. Né? A gente fluiu bastante o conteúdo, né? Eu achei interessante que nós aprendemos uma nova forma, uma nova maneira de estudar, né? Uma maneira de estudar semi-presencialmente, né? Que vocês não estão assistindo essa aula gravada. Eu estou aqui na minha casa agora, nós estamos ao vivo, vocês estão aí na casa de vocês, né? Estamos aqui pelo aplicativo Zoom, fazendo nesse momento a revisão. A prova, gente, ela está 100% dentro do nosso conteúdo. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou de ficar oscilando em conteúdo, a prova está 100% dentro do nosso conteúdo. A nossa primeira VA, vocês foram muito bem, tá? Vocês foram muito bem, as notas já estão lançadas, eu fiz até uma ata, entreguei lá na secretaria, tudo tranquilo, né? Quem eventualmente teve problema me avisou, eu falei com o professor Daniel, passei para ele, eu acho que já resolveu também. Então tá fluindo bem. Como eu disse para vocês, as questões são randomizadas, né? Eu subo 20 questões, o sistema randomiza 10 questões para vocês. Então, espero que vocês se deem bem aí na prova, né? Sejam bem-sucedidos na prova. E com relação a eventuais dúvidas, alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Pode escrever aqui no chat. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Tô achando pouca gente hoje na sala, oito participantes. É a turma que tem menos gente. Será que é porque é prévia de prova? Né? Trabalho. Eu postei agora cedo o representante. Cadê o representante da sala? Acho que ela me mandou mensagem aqui. Teve problema de conexão. Eu postei agora cedo lá na aba atividades da plataforma EAD, eu postei um conteúdo para vocês. O que eu quero? Eu quero que vocês façam o trabalho escrito, a atividade escrita do que está proposto, salvem no formato Word, né? E depois vocês anexem e me mandem os arquivos. Certamente eu mandei um áudio, a representante já deve ter compartilhado esse áudio no grupo de WhatsApp. Então façam a data limite, gente, até o final da semana que vem, porque a prova começa segunda, né, se eu não me engano. A prova começa segunda e termina na sexta-feira, é uma semana de prova, então a data limite é até semana que vem. Mas quanto antes você fizer, melhor. Faça, anexe. Eu estou aqui à disposição de todo mundo, gente. Se alguém tiver problema de anexar o conteúdo, se alguém tiver problema, dúvida na hora de fazer o trabalho, viu, gente? Isso é muito importante. Pode me mandar mensagem de WhatsApp, que eu esclareço a dúvida, né? Eu estou recebendo mensagem o dia inteiro, na hora que eu recebo, eu respondo, né? Então, pode me mandar mensagem de WhatsApp, eu estou aqui para isso, certo, gente? Por favor, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Vitor, Ana Maria, Letícia, Maria Fernanda, Carolina, Rafael e Giovana Veras. Alguma dúvida? Sim ou não? Não, gente? Mas já deu aqui, já deu sinal aqui, faltando 10 minutos. Né? Não, Vitor, tudo tranquilo, Vitor? Se tiver alguma dúvida, se durante a semana vocês lembrarem, me mande mensagem que eu estou aqui à disposição. Né? Como hoje é a nossa prévia de prova, né? Não vou fazer o segundo bloco. Depois eu vou fazer um vídeo extra comentando mais uma lei especial. Eu estou querendo comentar alguns aspectos da mudança que ocorreu na lei de execuções penais. Teve muita mudança na lei de execuções penais. Eu vou fazer um vídeo. Como semana que vem vai ser semana de prova e nós não teremos o encontro, isso não significa que vocês vão ficar sem aula. Pelo menos da minha parte, não. Vou fazer o vídeo e vou postar o vídeo para vocês estudarem. Gente, por favor, quem não assistiu o vídeo extra que eu fiz, que eu já me referi a ele, entra lá na plataforma e assista. Mesmo que você entre lá, entra, registra, escreve lá, oi Adriano, tchau. Né? Pelo menos está registrada a sua entrada. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Né? Valeu demais, Deus ilumine a vida de vocês. Guardem a quarentena, respeitem as regras de vigilância sanitária. Não sabemos quando isso irá passar, né? Espero que passe logo, mas não sabemos. Enquanto não passa,
vamos respeitar as regras. Estamos passando por um momento sem precedentes na história da humanidade, certo? Então, vejam bem vocês que é muito grave a questão de saúde pública. No demais, gente, muito obrigado. Valeu demais. E nos vemos pessoalmente, né? Igual estamos vendo aqui agora, sem ser na semana que vem, na próxima. E entrem lá no sistema e verifiquem o que já foi postado. Posso fechar, gente? Posso gravar? Essa aula aqui vai ficar disponível na plataforma. Quem quiser assisti-la novamente, é só entrar lá e dar o play. Obrigado, Ana Maria. Obrigado, Vitor. Obrigado, Letícia. Obrigado, Giovana. Obrigado, Carolina. Obrigado, Maria Fernanda. Fiquem todos com Deus. Obrigado, gente.